Oi gente, nós somos do canal Todas por Ele e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa experiência sobre a viagem missionária que a gente fez no feriado de setembro. A gente foi com um grupo de adolescentes da nossa igreja lá para Nutiba, que é uma cidadezinha no interior do nosso estado. E assim, cada uma de nós teve uma experiência diferente e particular, então é isso que a gente quer contar para vocês hoje. Assim, eu tive uma experiência muito forte com as crianças, porque a gente trabalhou muito com elas, a gente falou historinha, a gente fez pulseira, a gente ensaiou com elas danças, músicas, então assim, desde o dia que a gente chegou, a gente viu, sabe, que cada uma delas tinha um olhar, sabe, que precisava de um pouquinho de amor, um pouquinho de cuidado. E assim, por mais que às vezes a gente pensasse, é só um final de semana, é só um pouquinho, não, sabe, a gente voltou com essa certeza de que valeu a pena, sabe, cada segundo. E aí, tipo, as crianças, quando a gente tava indo embora, elas ficaram, tipo, não vai embora, a gente vai sentir muita saudade, a gente via, sabe, muitas delas choraram, aí a gente chorou. Nós temos até hoje, sabe, algumas crianças que ainda falam com a gente por WhatsApp, que liga pra gente por vídeo e fica meia hora conversando. Então, assim, realmente é uma coisa que valeu muito a pena, que acho que tantas crianças foram muito transformadas, muito impactadas quanto a gente mesmo, sabe? Que a gente voltou pensando, sabe, o quanto que a gente tem, sabe? O quanto que a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem, porque a gente chegou lá e encarou crianças numa realidade completamente diferente, sabe? De necessidades, de ter que ter muita responsabilidade, sabe? É uma coisa completamente diferente e a gente agradece muito por ter tido essa oportunidade, sabe? De levar um pouquinho de amor pra elas. Sim. Eu também fui muito tocada pelas crianças, porque nós fomos levar amor, nós fomos ensinar a palavra de Deus para elas, e o mais lindo disso tudo foi que elas ensinaram, quando elas chegaram em casa, a primeira coisa que elas fizeram foi falar com os pais dela, ensinar os pais dela sobre a pulseirinha que a gente fez. Elas contaram a história direitinho, e elas convidaram os pais dela para de noite, que por exemplo, na sexta não, né? No sábado e no domingo a gente fez um culto de noite e elas levaram pais. Ela falou, olha tia, meu pai tá ali, a minha mãe tá ali, pra ver elas cantando. Elas ensinaram tudo certinho pros pais dela e foi muito lindo. Foi algo assim que palavras não podem explicar a experiência que a gente passou, o que a gente aprendeu. E tipo, todas nós a gente viveu muito sobre a providência de Deus em tudo que a gente fez. Desde o começo, sabe, com a gente tendo medo e ansiedade por estar indo numa viagem, enfim, sem nossos pais, justamente para um lugar onde a gente não conhece. E aí Deus, a gente podia ver as pequenas sinais e, sabe, o cuidado de Deus em tudo. E no nosso primeiro impacto que a gente fez, na nossa praça, Deus, ele tipo, usou um senhor que toda sexta-feira ele colocava o carro dele de som no local onde nós iríamos fazer nosso impacto, com um som muito alto, e isso era a rotina dele, sabe? De toda sexta. E nesse dia eu fui montar o som, e aí eu fui com mais 3 pessoas, e o som tava, tipo, muito alto. E, tipo, se tivesse naquela situação, a gente não iria conseguir fazer o nosso compromisso que a gente tinha que fazer. Mas simplesmente ele, junto com os amigos dele, decidiram abaixar o som, pegar a Kombi, pra respeitar a gente, sendo que a gente não tinha feito absolutamente nada a não ser cumprimentar eles. Sim. E a gente vê a providência de Deus, tanto nesse dia quanto em todos os dias, com cuidado com as crianças, cuidado sobre nós, sabe? A ajuda que ele tinha dado a gente, isso foi incrível. O que mais me tocou mesmo foi a forma que, no meu momento com Deus, eu tava percebendo que eu não precisava chorar, não precisava sentir calafrio, eu não precisei de nada. Porque às vezes a gente tá na igreja, a gente tá lá no meio e todo mundo, tipo, chora, sente calafrio. Não que isso seja errado, mas que Deus não precisa que a gente sinta isso pra Ele fazer as coisas. Ele continua sendo Deus. E, tipo, cada detalhe Deus foi fazendo isso. Tipo, esse cara da Kombi, quando a gente atrasou, a gente chegou lá no momento certo, continuou da forma certa. A gente se perdeu na estrada. Deus pode ter livrado a gente de coisas que a gente nem imagina que Ele livrou. E as pessoas foram tocadas por Deus. E da mesma forma, se eu não tivesse sentido calafrios e coisas absurdas, Deus, ele continuou tocando nas pessoas. Verdade. E eu não preciso sentir pra saber o que ele tá fazendo, porque ele fez as coisas. E eu tava, tipo, na viagem, eu tava, tipo, desacordada, eu tava, tipo, viajando, porque, cara,
Deus foi fazendo tudo. E quando a gente foi instalar o microfone, a gente chegou assim e a gente tinha combinado de estar orando sempre. Tipo, toda hora, tudo que a gente fosse fazer na rua e tudo, a gente estivesse orando todo momento. Cara, a gente tava orando o tempo todo e a gente chegou lá e aí a gente falou, gente, tamo com medo. Porque, cara, o cara tava com o som muito alto. E era o primeiro dia e a gente começou a orar e simplesmente o cara saiu, tipo, na minha boa vontade, percebeu que era uma coisa da igreja e, tipo, eu acho que o que impactou ele foram ver jovens lá fazendo isso. Porque naquela cidade tem muita criança, jovem e idoso. É o que mais tem. E os jovens de lá, eles, infelizmente, tipo, têm uma dificuldade, assim, em relação a bebida e tudo mais, e a gente pode ver isso também. E eu acho que isso é uma coisa, tipo, muito importante que a gente quer trazer, sabe? O que mais impactou aquele homem, a gente acredita que foi por causa que nós jovens, pessoas que ele não costumava ver, fazendo algo pra obra, sabe? Isso é algo que a gente quer trazer pra vocês, sabe? Quando o Paulo diz, ele diz que, tipo, nós jovens, nós somos fortes, nós já vencemos o maligno, então por isso que nós fomos escolhidos e a gente tem esse dever de pregar, não somente longe, mas onde a gente está, em casa, na escola, na família. Sim. E simplesmente viver não só em viagens, mas viver todo dia sobre a providência de Deus, como a gente pôde ver tanto nos impactos quanto em tudo. A gente teve fé, e a fé é a gente acreditar em algo que a gente não pode ver, mas sabe que o nosso Deus é um Deus do impossível, que é isso que a gente quer passar, que vocês sejam luz onde vocês forem, onde vocês pisarem, vocês sejam luz. É isso aí, gente. Muito obrigada por assistir. Dá um like aí, gente. Compartilhem, se inscreva aqui embaixo. E coloca aí embaixo se vocês tem alguma Receber. pergunta pra gente, fazer pra gente, tipo, sobre qualquer coisa. E a gente vai tentar fazer uma coisa Ou covers também que vocês querem que a gente grave. É isso aí, gente. Tchau. Tchau. Beijo. Deus abençoe vocês.